Agora voltei. Não sei o que aconteceu. Percebi que saiu aqui, né? E eu acho que voltei agora, né? Voltei, estava falando sobre essa proposta de lei materno. Não sei quando travou, não sei como funcionou aí, mas já vi que a Andressa voltou. Andressa, se puder me enviar a solicitação para já começar. Olá, Ana Lu. Olá, Bela. Sassá, Jaque, sejam muito bem-vindas, né? Não sei onde travou, nem quando parou a live. Bom, dizer assim, olha, não deu para escutar, não entendi isso, fiquem super à vontade. Acho que eu Glória, entrei agora agora. tá fluindo. Ê! Entrou! Foi! Massa, massa. Olá, Andressa, seja muito Tudo bem? bem-vinda a nosso Boa Ilê. noite a todas, Boa todos e todas. noite. A Frida tá falando que esse horário é assim, né? Eu cheguei fazendo toda a introdução, eu estava treinando na base, né? Porque é o meu retorno, né? Retorno das lives, retorno das atividades. É E aí estava falando verdade. sobre essa volta com a Kim, como é que vai ser, né? Para administrar, e aí cortou. Então, assim, toda a minha introdução que eu estava ali, será que não vai com musiquinha? Já sabe que não vai ficar no vídeo. Mas depois eu faço a introdução bacana. Gostaria muito de agradecer, né, por você ter aceitado, né, o convite Ah, de eu que inaugurar, né, agradeço. as sessões de lives e assim uma abordagem que é tão importante, né? Eu bato muito nessa tecla, né, de falarmos de saúde de uma forma integrativa. Né? Nós não somos fragmentos, nós não somos uma cabeça, uma perna, um braço, né? Somos pessoas inteiras, né? E eu acho que falta muito disso quando fala da nossa saúde, né? Quando a gente olha, né, diretamente para a nossa saúde. Então, assim, trazer esse ponto de saúde integrativa é maravilhoso porque vocês vão poder se comunicar, mesmo cada uma, né? Vale lembrar, não sei se ficou gravado na primeira, mas vale lembrar que durante toda a semana teremos live, assim, mesmo cada área, né, estando em dia, vocês conversam muito entre si, né? A fisioterapia conversa com a dança, conversa com a nutrição, conversa com o dietista. E eu acho que Total. isso é o gostoso mesmo da gente se entender por inteiro. Né? Sim, E totalmente. aí, e aí, Andressa, eu queria que você se apresentasse, né? Primeiramente, para as pessoas conhecerem. A sua galera já as conhece, já vi que estou mandando várias mensagens. Mas a galera de Ilê, mais uma vez, seja bem-vinda ao nosso Ilê. Tá? Pode se apresentar. Obrigada, Edmila. Eu queria primeiro agradecer o convite. Fico muito honrada de ter sido convidada por você, pelo projeto Ilê Materno, que eu admiro, assim, né? Muito esse trabalho que você faz e o trabalho como doula também, como fisioterapeuta. Admiro muito. Obrigada, obrigada a todo mundo aí a presença. A Ana entrou agora, já vi a Elaine, já vi a Sassá, Ah, a Fê, a que Clau, massa! que te conhece também, Sim! que é uma maravilhosa, fofa demais. Enfim, queria agradecer primeiro, boa noite. Então, para quem não me conhece, vou me apresentar rapidamente. Eu sou a Andressa, sou fisioterapeuta. Vou falar o tempo, vai entregar a idade, né? Há mais ou menos 10 anos já. Ah, obrigada, Isa, minha paciente maravilhosa. Ah, que linda! Olha, tô Linda. bem de bonde! Muito bem, arrasou! A turma da E- Andressa tá firme e forte. Isso Isso é aí, bom. que bom. Sou formada há mais ou menos 10 anos e eu comecei, na verdade, com a fisioterapia desde a minha formação, trabalhando com saúde do idoso e com fisioterapia aquática. Foi, assim, a minha primeira paixão na fisioterapia, que eu ainda atuo, atendo. E aí foi, né, durante muito tempo voltada mais para essa área, né, de saúde do idoso, fisioterapia aquática. E acho que há pouco mais de 2 anos, eu não sei se foi o desejo de ser mãe que
até agora, né, ainda está muito, quem me conhece sabe, aqui latente, mas vieram várias coisas, pandemia, enfim, que vão atrapalhando essa, né, que me despertou para a área da fisioterapia pélvica, mais especificamente também a área da obstetrícia, né, fisioterapia em obstetrícia. E aí eu comecei a buscar referências, cursos de especialização, a própria pós-graduação nessa área, e com um olhar primeiro para a fisioterapia pélvica em obstetrícia. Foi assim, na verdade, o que me fez buscar essa área, foi a obstetrícia mesmo. E aí, durante a formação, a gente também vai, né, encontrando, se deparando, né, com outras questões, outras situações que a gente, que na verdade vão só agregando mesmo, né, a saúde da gestante, mas que também tem outros, né, a gente tem outros caminhos dentro da própria fisioterapia pélvica, né? Então, há mais ou menos um pouco mais de 2 anos eu dedico os meus estudos, né, a minha formação também e hoje até prioritariamente a essa área da fisioterapia pélvica e obstétrica. Mais ou menos isso. E aí eu tô terminando a pós-graduação porque veio a pandemia, né, e tudo, deu uma interferida, mas assim, não posso reclamar que também foi um momento para mim que eu consegui me concentrar muito também nos estudos ano passado, quando teve aquela fase que parou tudo mesmo, foi uma fase que eu me dediquei muito a estudar, né, aproveitei que eu estava em casa e tal, e isso me fez muito bem, assim, para minha cabeça também, essa questão, né, daquela fase da pandemia que a gente ficou desesperada, principalmente a gente que trabalha por conta própria, né? Imagino que você também. E isso me fez muito bem, assim, essa dedicação aos estudos nessa área, né, que era nova para mim, tinha mais ou menos um ano que eu estava estudando, enfim, me fez muito bem e eu passei a dedicar muito meus estudos para essa área e a pós-graduação, cursos de especialização. Já tinha feito alguns cursos, fiz alguns cursos online também gostei muito. Tem gente que reclama, eu não tenho do que reclamar dos cursos que eu fiz online. Procurei também por profissionais, né, assim, que são referências na área, né? Quebrou muito o tabu, né, de todas as atuações online. Exatamente. Né, de pandemia, e até o próprio muito, atendimento, né, que a gente começou a se enquadrar, né, Edmila, né, esse padrão online e de uma certa forma funciona, né? Exato. Tem muitos casos que, assim, dá para seguir, para que a pessoa até mesmo não perca, né, o ritmo mesmo, seja de tratamento, seja só para poder manter e estabilizar. Funciona bastante. Sim. E aí, você falando de fisioterapia pélvica, eu queria que você trouxesse para a gente um pouco do que é essa fisioterapia pélvica, mais específico do assoalho pélvico, né? Porque, assim, eu já vi vários posts, eu mesmo coloco os posts sobre fisioterapia pélvica, não sei o quê. Olá, bendito seja minhas irmãs terapeutas. Parou aqui. Sobre assoalho pélvico, aí lá vem eu. Isso é puerpério, tá, gente? Desculpa, que a pessoa tá conversando, aí se parar um segundo, acha que o menino tá chorando, acha que é alguma coisa, mas eu vou me perder, mas vou me concentrar. E aí, sobre assoalho pélvico, sobre a fisioterapia pélvica, né? Como é que você trabalha, como é que chega, né, até lá? É só para tratamento? A pessoa pode procurar, e aí vamos especificar um pouco mais, né, gestantes e puérperas, né? Mas aí, lógico, se for alguma pergunta aqui de pessoas que não estejam dentro desse quadro, podemos responder, mas assim, sendo mais específica para as gestantes e puérperas, como é que chega e o que é fisioterapia pélvica? Tá. Então, é difícil a gente começar a falar sem explicar rapidamente, pelo menos, o que é fisioterapia pélvica, porque as pessoas ainda têm um pouco de dúvida, né, do que é exatamente. E, assim, falando da fisioterapia de uma forma geral, o fisioterapeuta, a fisioterapia é a área, a especialidade que ela vê funções, né? Que ela trata, que ela previne, né, disfunções, que ela olha para as funções do nosso corpo, né? Então, tem fisioterapeuta especializado para tudo quanto é função que a gente imaginar tem. A fisioterapia é uma área muito abrangente por causa disso, né? Então, tem fisioterapeuta especializado em
pulmão, né? O fisioterapeuta respiratório, porque é uma função que a gente tem, a função pulmonar, função cardíaca, então tem especialidade na fisioterapia para reabilitação cardíaca, né? Os mais conhecidos que são trauma ortopédico, neurológico. E dessa mesma forma, a gente tem um fisioterapeuta que se dedica, né, mais a estudar a pelve e o assoalho pélvico, né? Então, essa é a especialidade da fisioterapia pélvica. A gente se dedica a estudar mais a pelve e o assoalho pélvico, né? E aí eu vou mostrar aqui o modelinho para vocês da nossa pelve. Modelinho anatômico, vamos ver se dá para ver. E a pelve, né, ela é uma estrutura, essa estrutura óssea, tá dando para ver direitinho? Tá, tá estirado, tá estirado. Que aí consegue visualizar melhor. Depois eu retorno, tá bom, gente? É a estrutura óssea, né, que liga o nosso esqueleto, né, aos nossos membros inferiores. Então, ela fica bem central no nosso corpo e ela tem uma função de absorção e distribuição de cargas, né? Ela absorve as cargas vindas da nossa coluna, do nosso esqueleto, né, e distribuição para os membros inferiores e vice-versa também. E no fundinho lá da nossa pelve óssea, a gente tem o famoso assoalho pélvico, que as pessoas também têm um pouco de dúvida. O que é esse tão falado assoalho pélvico, né? Quem é esse cara? Então, o assoalho pélvico, ele é essa estrutura que fica aqui no fundinho da nossa pelve, por isso o nome de assoalho, porque... Não ouvi o que você falou. Sobe só um pouquinho para as pessoas. Aqui ele tem um tecidinho que ele imita, né, como se fosse o assoalho pélvico. Vou virar assim. E ele fica aqui no fundinho da pelve, né? E ele é uma estrutura formada basicamente por músculos, ligamentos, estruturas de fáscia também, né? Que são estruturas de tecido conectivo. E esse assoalho pélvico, né? Que fica ali no fundinho, tem a vulva aqui também para ilustrar. Ele envolve, né? Toda a estrutura, nossa estrutura ali de baixo mesmo da nossa vulva, né? No homem ali o pênis, o ânus, a uretra, né, pra gente, e o clitóris. E esse assoalho pélvico, ele tem funções, né, como eu falei, que a fisioterapia, ela trabalha em cima das funções, esse assoalho pélvico tem funções. E uma das funções do assoalho pélvico, que a gente fala muito, é a função de continência, né, tanto urinária quanto fecal. Então, ele ajuda a gente a segurar o xixi, o cocô e os gases. Uma outra função também importante, que também é importante porque a gente vai falar aqui hoje, pensando na gestante, é a função de sustentação dos órgãos pélvicos, né? Aqui dentro da nossa pelve óssea, a gente tem a bexiga, o útero e o finalzinho do nosso intestino, que é o reto, né? Eles ficam guardadinhos aqui dentro dessa pelve óssea. Então, essa estrutura, né, como eu falei, muscular, ligamentosa, de tecidos, ela também ajuda a sustentar esses órgãos. Daí a gente imagina, durante a gestação, como é que não ficam ali esses órgãos, e o útero, que é pequenininho, né, cresce, aumenta muito de tamanho, de peso, e essa musculatura, ela precisa dar sustentação a esses órgãos ao longo de toda a nossa vida e principalmente durante a gestação, né? Que é um momento que a gente está com essa estrutura mais sobrecarregada por conta do peso, né? Os próprios hormônios que atuam durante a gestação no nosso corpo, né? No corpo da mulher, eles também acabam comprometendo um pouco essa estrutura, né? Porque a gente tem, por exemplo, a relaxina, né? Que é muito falado, que é um hormônio que deixa os tecidos um pouco mais frouxos, né? Então, isso interfere um pouco nas relações desse assoalho pélvico, né? Então, é uma estrutura muito importante para a mulher, principalmente por causa da nossa anatomia, né? O homem também tem assoalho pélvico, gente. O mesmo que a gente tem, o homem também tem. A diferença, né? Exatamente. O homem também tem assoalho pélvico. Para a mulher, mas também o homem, ele tem. Exatamente. Precisa cuidar. Precisa cuidar também. Só que por causa da anatomia feminina, tem até aqui uma ilustração, ó, do assoalho pélvico feminino. Vou tirar de novo o comentário. Boa. Pra galera visualizar. O assoalho pélvico feminino, né?
Tá aqui envolvendo todas as nossas estruturas lá no fundinho da nossa pelve óssea. E o masculino, ele também está envolvido aqui nas estruturas masculinas, né? A única diferença é que a gente tem uma anatomia ali genital, né, diferente do homem. E por isso, para a gente tem uma tendência maior a ter disfunções e comprometimentos. Então, e a gestante também por causa de todas essas questões que eu já falei, né? Quando você traz para a gente assim, dessas disfunções, né? Fala um pouquinho na sua prática, como você vê a quantidade assim, incontinência urinária, né? Relacionado homem e mulher. Não sei se você também já atuou com homem, mas assim, como é essa proporção? E aí, voltado para a gestante, qual é a atenção que tem que ter? Um exemplo, eu estou gestante, então eu vou procurar uma fisioterapia pélvica para poder já cuidar, ou então, olha, se escapar fezes, se escapar cocô, se escapar gases, eu procuro. Como é essa iniciativa? Um ponto também que eu acho importante, e aí eu não estou me fazendo aqui, já saí desse campo fisioterapeuta, eu estou aqui como colega, mas eu gostaria muito, né, que você trouxesse isso para a gente, essa ideia de assim, olha, não me indicou, eu não fui indicada por um profissional médico, então eu não vou fazer. Até que ponto? Né? Eu acho muito importante também bater nessa tecla, né? Sabemos que o fisioterapeuta é um profissional independente, né? Mas que pode, logicamente, estar sendo indicado por outros profissionais. Mas para a fisioterapia pélvica, como funciona isso nessa? Excelente pergunta. Vou tentar começar do início, né, do que você perguntou. Em relação à prevalência, né, de incontinência urinária em homens e em mulheres. Eu, especificamente, não trabalho com homem, eu só trabalho com mulher. Né? Não só gestante, como eu falei, com a fisioterapia pélvica em geral, mas só em mulher. Mas tem fisioterapeutas pélvicos que trabalham com homens também, né? Tem fisioterapia pélvica para homem. Mas a prevalência de incontinência urinária, por exemplo, é maior em mulheres por causa da nossa anatomia. Tá? A anatomia do homem favorece, né, que eles tenham uma continência maior, uma sustentação maior. Né? E em relação à gestante, elas têm uma prevalência também maior, né, de ter incontinência urinária, por exemplo, do que uma mulher não gestante, pelas questões que eu falei, do peso, né, do útero grávido sobre essas estruturas, né, causa sobrecargas, dos hormônios, né, que atuam também sobre essas estruturas. Então, existe uma prevalência maior em gestantes do que em mulheres não grávidas. E aí, o que vale a gente sempre pensar e sempre dizer, a gente não se cansa de falar isso. Perder urina em qualquer momento da vida nunca é normal. Durante alguns momentos pode ser comum, como na gestação, né, como na idade mais avançada, pode ser comum, porque pode aumentar essa prevalência, mas nunca pode ser considerado normal. Qualquer perda de urina é considerado incontinência urinária, isso quem está falando não sou eu, né? É a Sociedade Internacional de Continência, né? Que define a incontinência urinária como qualquer perda de urina. Então, isso não é considerado normal. E o tratamento de primeira linha para incontinência urinária é a fisioterapia pélvica, né? E aí, essa coisa vai logo para cirurgia, né? Exatamente, né? E aí, o que eu estava falando em relação aos homens, eles têm uma prevalência muito menor. Normalmente, o homem é acometido de incontinência urinária quando ele faz cirurgia de prostatectomia. É uma condição comum, e aí ele faz a fisioterapia pélvica, que também ajuda muito. Mas as mulheres, ao longo da vida, elas podem ter essas questões de perda urinária, enfim, nunca pode ser considerado normal. Então, durante a gestação, aí você perguntou, né, como é que é essa indicação, como é que essa gestante procura a gente, né, em que momento. Como você falou, o fisioterapeuta, ele é um profissional, como a gente fala, de primeira escolha. Nenhuma pessoa, nenhuma gestante, ninguém precisa de uma indicação, de um encaminhamento médico para procurar o fisioterapeuta. Então, a gestante, por conta própria,
né, ou a mulher que tem alguma disfunção, ela pode procurar um fisioterapeuta caso ela sinta essa necessidade. E a gente também, né, tem uma coisa que a gente fala muito, é que o fisioterapeuta pélvico, ele não olha só a pelve e o assoalho pélvico. Tem muito essa questão que você estava explicando no início da live, falando sobre a questão integrativa, né? Então, nós, fisioterapeutas pélvicos, antes de ser fisioterapeuta pélvico, a gente é fisioterapeuta. E nós somos, né, profissionais do movimento, né? E a gente precisa ter um olhar integral do paciente. A gente não pode olhar para a pessoa como uma pelve, como uma barriga, como um assoalho pélvico. A gente tem que ter um olhar integral para essa paciente. É claro que a gente, né, enquanto especialista nesse assunto, a gente sempre concatena ali, conecta, né, todas as alterações, as adaptações fisiológicas ao assoalho pélvico. Quais são as repercussões, né, dessas adaptações, desse corpo, dessa postura, de tudo que está modificado ali durante a gestação, que é o que a gente está falando, em relação ao assoalho pélvico. A gente conecta isso, né? Então, essa mulher, ela não precisa procurar a fisioterapia pélvica necessariamente só para tratar, né? Primeiro, que a gente não só trata, a gente também previne. Isso é importante dizer, né? Que como existe essa prevalência maior, né, de incontinência urinária, por exemplo, que é uma questão que as pessoas têm bastante, né, dificuldade, né, de aceitar e não tem realmente que aceitar, então elas procuram muito por essa questão, mas a gente não só trata, a gente também previne, né, já que a gestação em si já é um fator de risco para essa situação, né, e a gente, como eu falei, tem um olhar integral para essa mulher, então a gente vai olhar o corpo dela inteiro. E uma outra questão também que faz as mulheres procurarem a fisioterapia pélvica, né, fisioterapia de uma forma geral, mas às vezes acabam sendo indicadas ou encaminhadas para a fisioterapia pélvica que vai aproveitar o todo, é dor, né? São incômodos, são desconfortos que acontecem durante a gestação por causa das próprias adaptações fisiológicas, né, da gestação. Essas adaptações são fisiológicas, elas acontecem porque elas precisam acontecer para que esse útero cresça, né, para que esse bebê cresça dentro da nossa barriga, mas elas podem causar desconfortos e a gente pode também prevenir e tratar esses desconfortos, né, essas dores, essas adaptações, não as adaptações, né, mas o que vem decorrente dessas adaptações. Respondi suas perguntas, que você fez várias perguntas e... Eu tô assim. Qualquer coisa assim, olha, um de cada vez, por favor, para poder até mesmo não bagunçar o pessoal, né? Esse só fazer assim, opa. Então, vou fazer uma pergunta direta aqui do pessoal. A Nani, do CP. Andressa, a fisioterapia pélvica auxilia na dor do parto ou é um mito? Então, já existem estudos que comprovam, já existem evidências que comprovam que a fisioterapia feita durante a gestação, né, fisioterapia pélvica pré-natal, ela facilita, né, ela diminui o tempo do segundo estágio de trabalho de parto, né? Não necessariamente a dor. A gente também tem fisioterapia intraparto, né? Tem o acompanhamento do fisioterapeuta intraparto, que assim como a doula, pode aplicar recursos analgésicos não farmacológicos. A gente pode aplicar esses recursos como massagem, como um TENS, como uma termoterapia intraparto. Mas fazer a fisioterapia pré-natal, né, durante a gestação, não garante que a pessoa não vá ter dor durante o parto. O que acontece? Durante o trabalho da fisioterapia pré-natal, a gente coloca essa mulher para se movimentar. A gente, uma das principais funções da fisioterapia no pré-natal, além de prevenir e tratar a incontinência, além de prevenir e tratar as dores, os desconfortos, é trazer mais mobilidade para o corpo dessa mulher, né? E aí a gente faz esse trabalho
pensando, lógico, no parto também, né? No trabalho de parto. E aí a gente tem vários movimentos, né? Várias intervenções pensando nessa pelve, principalmente, porque durante o trabalho de parto, né, vaginal, o bebê, ele precisa passar por essas estruturas ósseas, né? Primeiro, ele precisa atravessar essas estruturas. Vou tirar aqui para mostrar melhor. Né? E essa pelve, ela precisa se movimentar durante esse trabalho de parto, né? Para que esse bebê consiga passar, porque isso aqui é osso, é estrutura óssea, né? E aí, no final, ainda tem o assoalho pélvico, que também se abre, né, por causa de efeitos de hormônios que estão atuando ali durante o trabalho de parto, né? Esse assoalho pélvico, ele tem a capacidade de se distender mais de 200% da sua capacidade durante o trabalho de parto. E aí, durante essa fisioterapia pré-natal, a gente coloca, né, a gente incentiva essa mulher a se movimentar e a gente dá também movimentos específicos para ela que vão ser importantes para ela durante o trabalho de parto. Então, esses movimentos que ela faz na fisioterapia pré-natal, nós, como profissionais, já estamos pensando lá no trabalho de parto. A gente não fica falando para a mulher assim, ó, durante o período tal, né, lá do trabalho de parto, você precisa fazer esse movimento porque vai abrir a parte mais superior. A gente sabe disso porque a gente estuda biomecânica, mas a gente não precisa ensinar para a mulher. Mas, de uma certa forma, quando a gente está fazendo esse trabalho no pré-natal, a gente ensina para o corpo dessa mulher, né? Esse corpo está fazendo esses movimentos que vão criando engramas cerebrais. E durante o trabalho de parto, magicamente... Travou? Travou, mas voltou. Voltou, então, né? Falando desse corpo que aprende esse movimento. Isso, o corpo da mulher, durante, né, o trabalho da fisioterapia, ele vai criando engramas cerebrais, né? A gente cria engramas cerebrais que durante lá o trabalho de parto, a gente não sabe, né? Instintivamente, esse corpo leva a mulher a fazer movimentos que vão auxiliar, né, essa passagem melhor do bebê. Então, né, não tem como garantir que vai melhorar a dor, a não ser que a pessoa esteja lá para aplicar esses recursos, né, não farmacológicos de alívio da dor, mas a gente já tem vários estudos provando, né, que diminui a prevalência de incontinência urinária no pós-parto, né, que auxilia, diminui o tempo, o segundo estágio de trabalho de parto, ajuda, né, a mulher a ter uma gestação, um trabalho de parto mais ativo, né, se movimentando mais. E isso a gente já sabe que é bom, né, que facilita. Enfim, é isso. Respondi, Elaine. E você falou bastante do trabalho de parto, do parto natural, né, parto vaginal. E cesárea. Como funciona? A fisioterapia, a pessoa, né, que queira fazer uma cesárea ou tem indicação para cesárea, dependente da condição, pode procurar a fisioterapeuta para poder fazer esse trabalho? Então, é muito importante também essa sua pergunta, é uma dúvida muito frequente, né? Porque a gente fala muito, lógico, do parto vaginal, porque acho que a gente não quer interferir na escolha, né, dessas mulheres, dessas gestantes e parturientes, mas é lógico que a gente tenta, né, pregar pelo parto normal, natural, enfim, a gente tenta dar informação também para essa mulher, porque a mulher, uma coisa é a mulher escolher a cesariana munida de informação, outra coisa é ela fazer uma cesariana sem ter informação, né, do que é aquilo. Mas, independente disso, da escolha da mulher, que tem que ser dela essa escolha, né? Tem que ser da mulher, a gente não pode interferir na escolha dela, o nosso papel é dar informação para ela poder escolher munida de informação. Independente da escolha, a fisioterapia é benéfica, inclusive para as mulheres que vão fazer cesariana. Ela não é exclusiva para mulheres que vão optar pelo parto vaginal, tá? Porque vai diminuir a prevalência de incontinência urinária, vai trazer para ela uma gestação mais ativa, com mais movimento,
com mais informação também, né? Uma coisa importante que eu sempre falo é do empoderamento da mulher quando ela conhece o seu corpo, né? Do autoconhecimento. Para gente, para nós mulheres que vivemos na sociedade, né, patriarcal, machista que a gente tem muito pouco conhecimento sobre o nosso corpo e principalmente sobre essas estruturas, né, que remetem à questão sexual, né? Então, durante a fisioterapia, a gente está sempre dando informação para essa mulher. A primeira coisa que eu faço no meu atendimento, eu faço avaliação. Antes da avaliação, eu levo todas essas peças anatômicas, eu levo, né, os desenhozinhos lá para informar, para dar informação para essa mulher, para ela entender o funcionamento do corpo dela, né? Tanto durante esse processo gestacional, quanto, né, o corpo da mulher em si, o assoalho pélvico, para que serve, as estruturas, enfim. Então, isso também é um dos benefícios da fisioterapia durante a gestação. Então, tanto faz se ela vai optar por um parto vaginal ou por uma cesariana, né? Ela conhecer melhor o corpo dela, ela se movimentar mais, ela prevenir e melhorar, né, as dores, prevenir incontinência urinária, prolapsos futuros, ter, né, todas essas questões. Então, não é exclusivo para quem quer parto vaginal. Quem quer uma cesariana ou vai acabar culminando, né, por alguns motivos que podem acontecer, também vai se beneficiar dessa fisioterapia. Acho que de tudo que você traz, bate bastante com essa ideia, né? Não é só tratamento. A terapia, ela não foca só, olha, isso aqui está errado, vamos ajustar dessa forma. Isso aqui precisa encaixar aqui. Não é só tratamento. Isso aí é bem-estar e qualidade de vida. Tanto é que aqui nós estamos, Exatamente. né, fechando mais para gestantes e puérperas, mas assim, qualquer pessoa, né, pode estar procurando a fisioterapia, a fisioterapeuta para poder fazer. Outra coisa que me chama a atenção é quando você fala dessa inteligência corporal, né? Que assim, o quanto é importante a gente valorizar, né? Que às Sim. vezes, e eu pego muito isso com a Kim, meu filho, né? Que tá com 4 meses, aí tá naquela de rolar, né? Das primeiras palavras, de alguns gestos, que às vezes uma posição que ele está não é diretamente dizer assim, ó, você vai engatinhar, mas ele precisa passar por aquilo. O corpo dele já gravou que, olha só, para esse movimento aqui, você vai precisar lá na frente quando você estiver andando. Então não dá para pular a fase, né? E aí quando você traz Exatamente. essa ideia de trabalhar na fisioterapia, nós trabalhamos o corpo, porque quando chegar na hora do trabalho de parto, a mulher vai, a pessoa, né, grávida, vai entender o que o corpo vai fazer. Isso aí é natureza, sabe? O cérebro lá já entendeu como é que funciona esse corpo. Para essa dor, então, para esse sintoma, para esse sentido, como é que o corpo vai agir, né? E aí tem vários movimentos, como você falou, que vai trabalhando. E é muito importante realmente não estar enfatizando o tempo todo. Olha, isso vai te ajudar. Olha, na hora do parto você vai fazer isso. Olha, na hora do parto você vai fazer aquilo. Sim. Porque tem que ser algo natural. Né? Tem que ser algo realmente que a mulher se sinta confortável. Que permita, né, que o corpo diga qual é a forma mais confortável. Porque é muito importante a gente dar essa liberdade para a mulher, você que é doula, que acompanha parto, mais do que ninguém sabe, até durante o trabalho de parto, da mulher seguir, né, os seus instintos, né, o que o corpo dela fala, né, isso vai acontecer naturalmente, lógico que sem a fisioterapia, né, o corpo, nós, né, como você falou do seu filho aqui, é muito interessante a gente saber, a gente perceber como o nosso corpo é inteligente, como, né, até assim, a gente fica até encantado, a gente que estuda isso, né? Enfim, mas independente da fisioterapia, é óbvio que isso vai acontecer, que a mulher ela vai instintivamente, né, saber o que fazer ali, a gente só vai dando um suporte, né, e tal. Sim, Mas é claro que quando a gente trabalha melhor esse corpo, a consciência corporal, quando a gente dá a informação para essa mulher de como que o corpo dela funciona, isso vai acontecer melhor, né? com certeza. Com certeza. É incrível, né? Porque aí é aquela coisa que eu falo assim, não, eu não vou entrar na minha experiência, mas não tem como, eu fiquei a Não gestação tem toda, tipo assim, como. eu E eu não ainda sou fico uma puxando você. profissional, eu sou,
Eu não sou a profissional, agora estou grávida. Eu quero saber. Fisioterapeuta, se eu sou doula, eu quero procurar alguém para poder tratar. Mas não tem como, sabe? O inconsciente fica ali, ou então, você sabe que isso aqui é para isso, né? Você sabe que Exatamente. A esse gente aqui vai chegar a esse ponto. e É a muito gente engraçado. procura durante a gestação não ficar falando isso, né? Olha, esse movimento aqui vai servir para você durante tal fase do Sim. trabalho de parto, para a mulher Porque senão ela durante aquele fica assim. momento, não ficar relativizando tudo, né? Para ela se entregar mesmo Exato. Eu tenho e que fazer confiar no isso corpo porque ela falou que dela. vai dar certo. Eu tenho que fazer isso porque ela falou que vai dar certo. Não, é deixar realmente fluir, porque o próprio corpo ele vai lembrar, né? Na hora da dor, ali, das Exatamente. contrações. Nem consegue, às vezes, lembrar de muita coisa de forma consciente, mas o inconsciente está ali fluindo, né? A Fluindo gente bem. precisa confiar, né, na inteligência desse corpo. Exato. E aí, um ponto aqui, assim que eu fiz convite, eu fiquei assim, ai, vou fazer essas perguntas que, assim, é importante informar, né? Entender que nessa mesma linha de inteligência do corpo, né? Como o nosso corpo é Sim, sábio, estímulos que nós damos, né? Estímulo certo no momento certo, né? No momento preciso, faz uma grande mudança, uma grande transformações em alguns momentos da vida. Porém, exatamente. vídeos curtos que se veem pela internet, pelo YouTube, né? Conversa de pé de ouvido. Olha, eu fiz isso e dá certo. Olha, eu botei isso aqui e dá certo. Então, assim, me conta, na sua prática, tem algum mito que você, sabe, lá em Salvador, diz assim, olha, você está de boca torta, de tanto falar. Isso aqui no Rio de Janeiro você já conhece, né? Que é o mal do cachimbo é deixar a boca torta. Existe essa frase lá em Salvador. E que, assim, sabe, é muito batido, né? Que é um mito que se fizer da forma errada, vai até prejudicar, né, essa saúde, né, do assoalho pélvico, essa saúde, até mesmo da disposição da mulher. Né? Bem no início, você traz o termo da fáscia, que interliga nosso corpo todo. Então, muitas vezes, Exatamente. uma alteração no assoalho pélvico pode trazer uma dor no ombro, pode trazer uma dor, às vezes, na região do maxilar. Exatamente. E as pessoas Sim, não concatenam. Então, a é. importância, né, da orientação aí, ó, gente, um profissional, né? Aqui são a rede agora de dois profissionais falando sobre. Então, por favor, pergunte. Mas aí, para eu não ficar fazendo várias perguntas e te deixar perdidinha. Foco. Mito que você viu, que você toda hora comenta, ou então um mito que você já viu e disse assim, gente, não pode ficar fazendo toda hora. Não é bem assim, É. sobre esse tratamento, ou sobre a prevenção, ou sobre a saúde, né, da saúde pélvica. Então, uma coisa importante da gente falar aqui, que é muito falado também entre a gente, é a questão do pompoarismo, né? O que que a diferença, né? Porque as pessoas acham que fisioterapia pélvica é pompoarismo, né? O que que é o pompoarismo? O que que é fisioterapia pélvica? O pompoarismo, ele é uma técnica, né, milenar lá dos povos asiáticos, que eles têm uma relação muito importante, né, com o assoalho pélvico, né? Então, essa mulher, ela aprende isso, ela trabalha isso desde que ela se entende por gente, ela já tem essa relação, coisa que a gente aqui não tem, né, no Ocidente. Mas a gente precisa entender isso. Primeiro, que essas mulheres, elas têm já essa relação muito grande com o assoalho pélvico desde sempre, e elas praticam isso, o pompoarismo, né? É uma prática entre elas. Só que o pompoarismo, ele não vê uma coisa que a gente fala muito na fisioterapia, né? E profissionais da saúde em si, que é a individualidade biológica de cada indivíduo. Quando, né, eu já falei, a primeira coisa que a gente faz quando a gente recebe um paciente é avaliar. E a gente avalia tudo, a gente explica tudo, a gente avalia inclusive o assoalho pélvico. Então, para eu passar qualquer exercício, qualquer movimento que seja para uma mulher, independente da fase, mas principalmente uma mulher gestante ou uma mulher que tem disfunção, eu preciso avaliar, eu preciso saber o que essa mulher precisa fazer. Então, uma coisa que preocupa muito a gente da área da fisioterapia pélvica são esses cursinhos de pompoarismo que tem na internet, no YouTube, no Instagram, etc, etc, etc. Porque, como eu falei, tá
talvez para uma mulher saudável, que não tenha nenhuma disfunção, que não tenha nenhum comprometimento, não vai fazer tão mal, né? Pode não fazer bem, mas pode não fazer mal. Agora, mulheres que estão gestando, né, que tem todas essas questões que eu já falei, das adaptações fisiológicas, né, do corpo, de estruturas ali em cima daquele tecido, né, que já estão causando ali um comprometimento naquele tecido, ainda vai realizar movimentos, né, exercícios que não são orientados para ela, que são exercícios que qualquer um pode fazer, isso não existe, né, gente? Então, assim, isso é uma coisa que preocupa muita gente, é um mito. Primeiro, achar que fisioterapia pélvica é pompoarismo, não é, tá? A fisioterapia pélvica, ela trabalha com o treinamento dos músculos do assoalho pélvico, né? Com exercícios mesmo ali daquela musculatura que envolve a vagina, que envolve o ânus, que envolve a uretra, como eu falei, o clitóris no caso das mulheres, né? No caso dos homens, o pênis. Enfim, a gente trabalha com exercícios para essa musculatura, mas de forma individual. Antes desse trabalho, a gente precisa avaliar. A gente precisa saber o que essa mulher precisa realmente. O pompoarismo não tem essa avaliação, é tudo igual para todo mundo. Então, para mulheres que têm alguma disfunção ou que estão grávidas, isso pode prejudicar, isso pode ser maléfico. E uma coisa interessante que você falou, que é essa ligação que o assoalho pélvico tem com o nosso corpo inteiro, gente. O assoalho pélvico, essa estrutura ali, né, que eu mostrei aqui no fundinho da nossa pelve, que né, recobre, envolve, né, as nossas estruturas, vagina, ânus, uretra, clitóris, enfim. Ela é uma estrutura, né, de músculos, ligamentos, tecido conectivo e fáscia. Então, esse tecido, essa região, ela está interliga o nosso corpo inteiro. A gente tem uma conexão de uma fáscia, né, que vai do arco plantar, lá do nosso pé, né, da plantinha do nosso pé, passando pelo nosso assoalho pélvico até a nossa boca. Então, por exemplo, os exercícios de vocalização para o trabalho de parto, eles facilitam, né, o relaxamento do assoalho pélvico no período expulsivo, que é quando essa musculatura precisa relaxar para o bebê sair. Então, assim, a gente tem realmente uma conexão do nosso corpo inteiro, né? Mas a gente está falando aqui de assoalho pélvico, então uma coisa importante, por exemplo, durante a gestação, a mulher tem uma tendência a ter edema, né, de membros inferiores. E a diminuição da mobilidade do pé e do tornozelo, ela influencia diretamente no assoalho pélvico. Olha só que coisa. A tensão muscular dessa região, quando a gente, normalmente, mulheres que têm tensão muito grande aqui na região, né, de mandíbula, maxilar, pode ter disfunção no assoalho pélvico, porque, como eu falei, a gente tem uma conexão direta, né, do nosso assoalho pélvico com a boca, vem desde lá, né, do arco plantar até a boca. Então, tudo isso a gente avalia, a gente tem uma condução, né, durante o nosso tratamento que não é visto por um profissional, né, que dá um curso de pompoarismo no YouTube, no Instagram. Então, quando você perguntou, foi uma coisa assim que me veio logo, porque é um medo que a gente tem, né, a gente fica um pouco pensa com isso, principalmente em pacientes que realmente a gente sabe que tem algum comprometimento, ou que estão grávidas, enfim, que pode prejudicar mais. Outra que eu jogo e saio correndo para esses olhos. Ficar segurando o xixi. Estou fazendo meu xixi, aí depois eu travo um pouquinho. Relaxei. Não, o que é isso? É um exercício de fisioterapia pélvica. Vamos para nós, por favor. Traga seus relatos sobre isso. Edmila, eu fiz outro dia uma postagem no Instagram falando sobre isso. Porque, assim, a gente utiliza também o nosso Instagram, né, profissional. Eu fiz, não tem muito tempo, eu tento alimentar, nem sempre a gente consegue. Mas para educação em saúde, né? E principalmente para essa região, como eu falei, que é uma região esquecida, né? Que a gente não tem muito conhecimento. Então, a gente tenta trazer ali uma educação sexual e uma educação em saúde nesses posts e tal. E aí, outro dia, eu fiz um post sobre isso, que falava que a gente chama isso de stop xixi, né? Tem alguns nomes, enfim. Aí eu botei stop xixi não é exercício e descrevi lá.
O que teve de gente que veio me falar, que foi orientada inclusive por médico, por outros Ai, profissionais de Jesus. saúde, a fazer isso como exercício, detalhe, durante a gestação. Gente, pelo amor de Deus, eu fiquei tão. Isso deixa a gente nervosa. Isso não é exercício, gente. Isso, na verdade, é um teste, é stop test o nome. O nome original é stop test. É um teste que se faz para a gente saber se a pessoa tem essa capacidade de interromper o xixi em determinado momento para avaliar determinada situação. Não é para ficar fazendo como exercício, né? Porque a gente tem uma fisiologia normal da micção, né? Que a gente tem a bexiga. A bexiga é o órgão que armazena o nosso xixi, né? O xixi, a urina entra aqui na bexiga através dos ureteres, né? Elas vêm lá dos rins e entra aqui na bexiga através dos ureteres. E essa bexiga, ela tem a função de armazenar esse xixi, né? Ela é um órgão oco, um órgão de armazenamento mesmo, uma caixa d'água, né? Imagina uma caixa d'água. E ela contrai e relaxa dependendo do que a gente quer. E ela também tem aqui a uretra, e o nosso assoalho pélvico, ele está aqui envolvendo essa uretra. Então, ele também participa desse mecanismo de enchimento e esvaziamento da bexiga. E tudo isso é controlado pelo sistema nervoso. A bexiga é controlada pelo sistema nervoso autônomo, né, que vai dar para ela informação. Quando a bexiga está enchendo de urina, ela precisa estar relaxada, né, para ela se distender e esse xixi entrando ali na bexiga sem que a gente faça xixi, sem que a gente urine sem o momento certo. Então, ela precisa estar relaxada para esse xixi poder, para essa urina poder entrar, ficar ali armazenada. E o nosso assoalho pélvico, em contrapartida, enquanto a bexiga está relaxada, se enchendo, a musculatura está ativada, está ativa ali, né? Não é uma contração forte, né? É uma ativação. Ele está ativado, segurando essa uretra para que esse xixi não saia, né? Por isso que perder urina não é normal, porque a gente tem esse mecanismo fisiológico no nosso corpo. Esse mecanismo, ele precisa, né, tá acontecendo para que a gente não perca xixi. E aí, quando a gente vai fazer xixi, quando a gente tem lá, durante o enchimento da bexiga, né, o enchimento vesical, ela vai dando informações pra gente de que, olha, precisa esvaziar, né? A gente tem ali informações, mas se a gente não tiver no momento de fazer, a gente não estiver perto de um banheiro, a gente vai conseguir segurar esse xixi. Quando a gente senta no vaso para fazer xixi, a gente fala pro nosso corpo, vou fazer xixi, o que que acontece? A bexiga contrai para esse xixi sair, né? E o assoalho pélvico relaxa. Então, quando a gente, lá no vaso, fazendo xixi, resolve contrair o assoalho pélvico, a gente está mandando uma informação para a bexiga, porque eles se comunicam, né? Existe essa comunicação. Você está mandando uma informação contrária para a bexiga. Entendeu? Então, ele tem que estar relaxado. A gente não pode contrair o assoalho pélvico enquanto a gente está urinando. Porque, como eu falei, existe essa comunicação. Então, essa bexiga, ela precisa estar contraindo, né? Para sair o xixi, o assoalho pélvico relaxado. O assoalho pélvico contraiu, ele manda uma informação errada para a bexiga. E aí você faz isso 1, 2, 3, todo dia, usa como exercício, você vai atrapalhar esse mecanismo e isso pode se transformar num comprometimento sério, gente. A gente pode ter incontinência urinária, não. Esqueci o nome, me deu branco agora. Infecção urinária. Infecção urinária, quando não muito... Pedra no rim, eu digo, calma. Exatamente. Não, ainda tem uma fase, que assim, né? Qual é a fase do jogo? Calma. Isso que eu falei, assim... Mais brando ali, a gente pode começar com infecções urinárias. Essas infecções urinárias de repetição, e principalmente durante a gestação. O gestante não pode, né, cursar com infecção urinária. Quando a gestante tem infecção urinária, para tudo e vai tratar aquela infecção urinária. Isso é prejudicial para a gestante. Então, pelo amor de Deus, não façam, pelo amor da deusa, não façam... Contração de assoalho pélvico, interrupção de xixi na hora que está esvaziando. Tem outros momentos para a gente fazer exercício, gente. Não é esse o momento. Isso é uma outra coisa que a gente fica, né?
Uma Ah, estrelinha morre no céu cada vez que uma mulher para o seu xixi, interrompe achando o que vai fazer xixi. exercício. Faz isso, pela nossa saúde, né? E estamos Exatamente. chegando Já já no estamos finalzinho. Eu tô aqui chegando. olhando pro relógio, triste, mas a pessoa prometeu que não ia fazer outra chamada de live, até porque a criança daqui a pouco vai começar a dar o berreiro para dormir. Sim, Mas, desde já faço o convite, já coloco você nessa rascada, assim, de ficar bem comprometido na frente de todo mundo, de te convidar novamente, né, para conversarmos mais sobre isso, né, sobre essa saúde da mulher que tinha tantas perguntas, né, sobre a higiene, né, como lavar, se lavar, né, muito introdução importante. para poder fazer as contrações, tem muita coisa assim para a gente conversar e Muita nessa coisa, troca que eu né, achei Edmila, assim pra gente falar. deliciosa, sabe? Que é essa informação papeando mesmo, de mulher para mulher. Eu desativei os Sim. comentários e vou tentar. Gente, eu nem vi se teve mais perguntas, se alguém ficou com alguma dúvida, mas de qualquer Sim, forma eu teve estou uma à pergunta, disposição. Ah, é isso, teve uma pergunta, mas que não seria diretamente da fisioterapia, mas pela sua conduta clínica, você pode estar falando, né? Que é sobre varizes vaginal e parto normal. Se a mulher pode ter o parto normal tendo varizes vaginal. Não é isso? então, a Varize questão pélvica das e hernia varizes umbilical, pélvicas, né? desculpa. Varizes pélvicas que também cursa com varizes vaginais, que inclusive é uma questão que acontece, pode acontecer durante a gestação, por causa do aumento da volemia, né, do fluxo sanguíneo durante a gestação. Acontece essa questão de varizes vaginais, enfim. Não é uma contraindicação, né? A mulher que tem essa questão de varizes pélvicas ter um parto vaginal. É claro que tudo precisa de um acompanhamento, né, de profissionais durante essa gestação e durante também o trabalho de parto, profissionais que entendam e que vão dar uma assistência bacana para essa mulher, mas não é uma contraindicação. Inclusive, a fisioterapia pélvica, ela pode também ajudar essas mulheres, né, que têm essas questões. Assim, é igual a endometriose, né? A fisioterapia pélvica também ajuda. A gente não trata, a gente não vai tratar a endometriose, a gente não vai tratar a doença. O que a gente vai fazer é ajudar a minimizar as disfunções, né, os comprometimentos que essas doenças causam no nosso corpo. Dor, tem muitas mulheres que têm essas questões de varizes pélvicas, endometriose, adenomiose, outras, né, outras doenças ginecológicas que cursam com dor na relação sexual, né, que cursam com sintomatologias que a gente, né, na fisioterapia pélvica, a gente pode ajudar. Então, essas mulheres com varizes pélvicas, elas podem ter contribuição com a fisioterapia pélvica até antes da gestação, né? Porque o ideal, na verdade, gente, é a mulher que tem informação, ela buscar a fisioterapia pélvica, inclusive antes de engravidar. Esse seria o melhor dos mundos, mas a gente sabe que não é a realidade, né? Mas seria o melhor dos mundos. Mas essas mulheres que já sabem que têm algumas disfunções, elas já podem procurar pelo menos para fazer uma avaliação para a gente dar algumas orientações, né? Porque a gente sempre fala que assim seria muito importante, muito interessante que as mulheres que podem, né, pelo menos fazer uma vez na vida uma avaliação com fisioterapeuta pélvico, né? Porque acho que a gente tem muita contribuição para essas mulheres, né? A nível de informação, né? Pelo menos. Sim. E essa ponte, né, de informação é para que ela comece a ver a sua saúde, né, ver o seu corpo com outro olhar, né? Eu acho que para Sim, além exatamente. dessa mecânica, né, o tempo todo, eu vou no fulano fazer isso, vou no fulano fazer aquilo, vou no fulano fazer aquilo, se olha, percebe que às vezes corre vários profissionais, Sim, mas só um que seria o direcionado. Olha, tá sentindo isso? Vai diretamente no fisioterapeuta. Não precisa correr vários outros profissionais que tentam fazer um monte de coisa. Percebe seu corpo, né? Mas para perceber seu corpo e entender que está precisando de alguma coisa, é importante conhecer, conhecer, né? isso aí. E por isso, por favor, diga onde as pessoas te procuram, ou onde as pessoas te procuram não, né? Onde as pessoas te encontram, né? Fala um pouquinho do seu trabalho, onde você atende, como é que está funcionando aí a vida, que eu não quero perder esse tempo, não quero que corte antes de você
falar um pouco. Então, gente, meu Instagram é Andressa Abreu Físio. Podem me adicionar para tirar dúvida. Quem ficou com alguma dúvida, pode me mandar direct, tá? Eu falo com todo mundo, respondo todo mundo, tô aqui para isso. Eu faço atendimento domiciliar, né? Principalmente para gestante, principalmente nesse momento de pandemia, que está, né, com um pouco de medo, e também atendo em consultório em Botafogo, na Rua Conde de Irajá, tá? Mas também tem o atendimento domiciliar e o atendimento online. Se for assim o caso, se a pessoa, né, preferir, a gente pode optar também por esse atendimento online. Mas podem me procurar lá no meu Instagram, Andressa Abreu Físio, e para tirar dúvidas, para falar. Se quiserem me adicionar também, eu procuro, né, fazer algumas postagens com informações sobre a saúde da mulher, saúde sexual, para a gente, né, trazer um pouco mais dessas questões, de tudo isso que a gente falou, em forma de informação, né, e de educação em saúde para essas mulheres. É isso. E uma coisa eu quero colocar que às vezes também acontece, né, de fazer comigo, perguntas, gente, no direct não é consulta, tá? Ah, sim. Então é importante você ser avaliado, seja online, seja presencial, para que seja encaminhada de uma forma direcionada para você, para o seu corpo, para a sua realidade, porque você está precisando. Tá bom? Então, Exatamente. Ai. É verdade. Pode dizer Pergunta assim, assim de olha, uma vi forma você lá geral, no Ilê né? Materno, vi você no Ilê Materno. Então aqui nós orientamos como é que funciona o negócio. Né? Isso. Mas é isso, muito obrigada a todos Querida, muito que estiveram obrigada. aqui com a gente. Amei, Dressa, amei. Já te deixei exposta, vai ter que voltar porque você deu essa palavra. E aqui é assim. Não se lê, conversa certo. Aqui não se lê, Com conversa certo. Se você vai certeza. voltar, você vai voltar. Muito obrigada, tá bom? Por aceitar nosso convite. E eu acho que é isso. Tem perguntas, mas não deu o cronômetro aqui, mas acho que eu posso encerrar com louvor dela. Ai, a Bela, Cheiro linda, aqui. obrigada, meu Eu dou sim muito amor. cheiro nele. Daqui a pouco ele bem vai dormir. Você é maravilhosa. Ai, estamos aqui. E seu fã-clube Não é, gente? Eu tá tenho um babadeiro. fã-clube, que fofas. Tá Obrigada, gente. Olha, eu babadeiro. queria muito agradecer a presença de todo mundo, a interação, as perguntas, os elogios. Muito obrigada. Queria agradecer a você, Edmila, e dizer que, assim, admiro muito mesmo, né, seu trabalho, o seu projeto com Ilha Materno, Terra Pretas, enfim, muito importante tudo isso. E muito obrigada mesmo pela confiança, pelo convite, pela confiança. E eu volto sim, pode me convidar quantas outras vezes você quiser, porque muito bom, muito importante, né, a gente falar. Obrigada, Clau, Rê. A live vai ficar Minha salva, tá bom, sogra. gente? Ah, vai ficar Olha salva. Esse só, pessoal perguntou, de minha sogrinha, presença, muito desculpa. bem. Então, a live vai ficar salva. E aí eu gostaria de pedir para vocês que, assim, contribuam também. Durante toda a semana teremos lives, né, com outros profissionais. Vamos estar falando isso. Algo que eu queria pontuar, um exemplo. Amanhã, com a Ludmilla, né, que é uma bailarina fantástica, eu pude fazer aula com barrigão. Já estou Gente, eu aqui me amei. organizando para fazer com o bebê, né? Então, assim, e tudo isso vai estar interligado com a pelve, com essa saúde que é importante, movimento. Então, estejam presentes e, por favor, né, comentem, né? Sabemos dessa, como eu posso colocar, eu não vou dizer injustiça do Instagram, né? Daqui a pouco ele acaba a live antes do tempo. Mas sabemos de tudo isso que acontece no Instagram e é importante esse incentivo de vocês. Então, quem puder deixar um coraçãozinho, essa mesma, como eu posso colocar, contribuição que vocês fizeram aqui, né, prestigiando o trabalho da Andressa, por favor, façam nos comentários para que mais pessoas conheçam, né, tanto o Ilha Materno quanto o trabalho da Andressa e todas possam se beneficiar com essa live. Tá bom? Então, um beijo. Eu vou fechar. Eu tô assim, Obrigada, gente. puxando, porque até agora não apareceu aqui o cronômetro. Mas vai na fé que vai ficar salva. Vai lá. Essa live. Senão a gente não consegue. Tá bom? Beijo, obrigada. Beijo, tchau, Obrigada. Obrigada.